sintonizado conosco. Não está funcionando? Funcionou? Esse aqui. Esse. Ainda não? Esse aqui. Ah, então vamos lá. Pronto, agora funcionou? Agora sim. Pois bem, isso acontece só com quem é vivo, tá, gente? Muito obrigado, boa noite a todos vocês que estão sintonizados conosco. Aproveitem nesse momento, esse contratempo aqui, e compartilhem o nosso vídeo aí com seus amigos aí no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, para dar um pouco mais de audiência, tá bom? Hoje, muito interessante, hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência e os problemas que estão vindo por aí. Precisamos estar bem informados. Não adianta só ficar filosofando sem buscar informação, né? Precisamos de informação. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Colonete, advogado trabalhista e previdenciário. É o nosso convidado dessa noite ao vivo aqui com você. Boa noite, Dr. Fábio. Boa noite, Beto. Boa noite aos ouvintes, telespectadores aí, né, das redes sociais. É um prazer estar aqui. Fábio, o que está vindo por aí, né, com essa reforma da Previdência? Olha, Beto, a reforma da Previdência é uma pauta que não é de agora, né? Você vê que assim que houve aquela mudança de governo que o Temer assumiu, a reforma trabalhista da Previdência já era pauta. A reforma trabalhista passou, né? Sob o argumento de que ela era importante para modernizar a relação de trabalho e para gerar empregos, né? O relator da reforma trabalhista dizia que apenas com a aprovação dela, num médio prazo, nós teríamos a geração aí de no mínimo de 4 mil empregos, 4 milhões de empregos. 4 né? milhões de empregos. O que nós verificamos depois da reforma trabalhista é que isso não aconteceu, né? Porque não é uma legislação, você alterando uma legislação, que você gera um crescimento econômico a ponto de gerar empregos. Né? E a reforma trabalhista, o que ela fez mesmo de prático, ela colocou limites para que os trabalhadores pudessem buscar seus direitos. Ela colocou limites, porque hoje o trabalhador, mesmo que ele vá buscar na justiça, por exemplo, um saldo de salário, né, ou uma rescisão contratual, que ele não recebeu, né, uma saída, como se diz, né, ele não recebeu, dependendo da situação, ele poderá ter que pagar por isso. Né, mesmo ele sendo considerado pobre, ou com direito da justiça gratuita. Ele tem que pagar, porque eu vou dar só um exemplo, tá? O que a reforma trabalhista trouxe de prático mesmo? Digamos que o trabalhador tenha trabalhado um mês e não recebeu o seu salário. Mas ele assinou lá uma folha para o empregador, como ele recebeu, confiando que depois ele receberia. Ele vai para a justiça e o empregador apresenta essa folha que ele assinou, por exemplo, e a justiça não dá para ele o direito porque ele assinou, então está comprovado que ele recebeu, apesar de não ter recebido. Sim. Além de ele não conseguir cobrar o que ele tem direito, ele vai ter que pagar para o advogado da empresa um percentual sobre esse valor que ele reclamou e não provou. Olha só que coisa maluca. Coisa maluca, verdade, né? Então, o que a reforma trabalhista fez foi diminuir a atuação dos sindicatos, né? As rescisões contratuais, pela lei agora, não precisam mais passar pelos sindicatos, pode ser feito diretamente com o empregador. Então, diminuiu a atuação dos sindicatos, retirou dos sindicatos a receita, né, porque agora é optativo, não é mais obrigação do trabalhador contribuir com o imposto sindical, embora os sindicatos tenham brigado muito na justiça por isso, em algumas situações estão ganhando, inclusive, essa briga. Então, diminui a atuação dos sindicatos, que de uma certa forma protegiu o trabalhador, e coloca o trabalhador numa situação perante o empregador, em que se coloca na mesma condição de igualdade, como se fossem pessoas iguais. E quando vai para a justiça pode ser penalizado ainda. Né? Então, foi isso que a reforma trabalhista trouxe. E retirou alguns direitos. Não é? Agora, gerou empregos? Não gerou empregos. Não gerou emprego. Não gerou empregos. Porque, muitas vezes a gente até achava que poderia, de fato, gerar emprego, mas não gerou. Mais uma vez, prova que não gera emprego. Não gera emprego. O que gera emprego é o Estado, né, ser o motor de arranque da economia. É isso que gera emprego. O Estado precisa. Nós estamos hoje. Tanto não gerou que aumentou o desemprego. O desemprego. Aumentou. Está absurdo. Né? De lá para cá. Praticamente 13 milhões, né, de desempregados e mais 28 e pouco milhões de subutilizados, que são aquelas pessoas que têm alguma ocupação, né, mas não é uma ocupação integral, que são os chamados bicos. Os chamados bicos. Né?
Então é essa situação que está hoje. Então se vendeu a reforma trabalhista como uma solução e, na verdade, se vendeu gato por lebre, né? Não é isso que gera emprego. O que gera emprego é o Estado recuperar a condição de incentivar a economia, né? Passar confiança para as pessoas, para que as pessoas possam investir, não só no mercado financeiro, que as pessoas possam investir gerando empregos. E é isso que está faltando hoje. Porque o crédito é caro e o Estado está paralisado. Por que está paralisado? Porque se paralisou mesmo o governo está paralisado. Em 2016, foi aprovada a PEC 95, não sei se você lembra, Beto, dessa discussão. Lembro. A PEC 95 congelou os investimentos públicos por 20 anos. Então, esse ano, eu só posso gastar em educação o que eu gastei o ano passado, corrigido pela inflação. Eu não tenho mais um plus para poder gastar. E aí surgem novas demandas, a população aumenta, surgem novas demandas e você não tem dinheiro. Então o Estado está paralisado. Isso é em tudo. É saúde, educação, não é? E além de já estar paralisado, está se fazendo mais cortes na educação agora, recentemente, né? Infraestrutura, saneamento básico, indústria, comércio, tudo aquilo que gera emprego, que você tem que fomentar, está paralisado pela PEC 95. Por isso que o desemprego vem crescendo. E vai continuar, né? Se não tiver uma alteração, sim. Vai continuar. Inclusive agora, pesquisadores Exato, também, né? educação, né? Educação Saúde, de uma forma geral. ciência, tecnologia, tudo, né? E o Minha Casa Minha Vida parece que está com os dias contados também, né? Também. Aí mesmo que a coisa... Aí... Então o Estado, quando ele tem programa, né, quando ele tem projeto, ele gera emprego. Você falou, Minha Casa Minha Vida. Um projeto fantástico, porque gerava moradia, quem construía, vendia, ganhava, o banco que emprestava o dinheiro, né, para o financiamento também ganhava, o Estado ganha porque ali geram-se impostos, né, para quem vai construir, o trabalhador vai receber o seu salário, vai consumir, vai gerar impostos. Então a economia, ela é essa cadeia, essa corrente que gira quando o Estado faz a sua parte. Quando o Estado não faz a sua parte, fica congelado e passa para as pessoas, né, para a iniciativa privada fazer a sua parte, nós temos esse resultado aí, de 13 milhões de desempregados e de 20 e poucos milhões de subutilizados, quase 30 milhões. Por quê? Porque a iniciativa privada não tem essa condição de abranger a toda a economia, de fazer a economia aquecer de uma forma a gerar empregos para a maioria da população sozinha. Ela precisa do Estado. É para isso que o Estado existe, né? E o Estado está paralisado. Por isso que nós temos hoje 13 milhões de desempregados e quase 30 milhões de subocupados. Muito bem, estamos conversando com o advogado Fábio Colonetti, é o nosso convidado de hoje, falando sobre a reforma trabalhista que já aconteceu e que não trouxe benefício para a comunidade brasileira, e também vem a reforma da Previdência. Aguenta, coração. Vamos lá, o Rália, tem alguém aí? Vamos ver quem está conosco? Vamos lá? Viviane? Liliane Souza. Magda Martins. Clélia Burato. Mari Campos. Salete Honorato. Laudecir Bajo Alves. Eli Santos. E Rafael Salviato, a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Lembrando você que estamos no ar pelos Facebook TV Sul Comunitária, MF Sul Morro da Fumaça e também pelo Beto Madeira. Estamos também pela rádio também, Rally? Estamos? Estamos também pela rádio MF Sul. O link já está aí embaixo disponível? O Rally já vai colocar o link aí para você baixar no seu celular e também assistir assistir a TV Sul também pela rádio MF Sul, que em breve todos vocês vão poder nos acompanhar também pela nossa rádio, com uma programação diferenciada, com muita música, notícias, enfim, entretenimento, futebol, tudo ali também, tá bom? Então tá bom, muito obrigado a todos. Fábio, e os nossos colaboradores passando aqui embaixo, aproveita e dê uma olhadinha aí, isso mesmo, dê uma olhadinha aí e vai até aos nossos colaboradores e aproveite o que há de melhor nas empresas aí que estão oferecendo o melhor para você, tá bom? Então tá bom. Fábio, o que é esse sistema de capitalização que está vindo aí?
que parece que a população, só dizendo para você aí, que você, podemos até estar conversando, dizendo um monte de coisa, mas ninguém entende o que é isso, e nós estamos de braços cruzados deixando isso acontecer. O doutor Fábio vai explicar um pouquinho mais, preste atenção no que está acontecendo. O que é o sistema de capitalização oferecido pelo governo federal? Então, a capitalização está inserida, né, na proposta de reforma da Previdência. Nós temos hoje a nossa Seguridade Social, onde a Previdência está inserida. Ela é um regime de repartição, porque existe colaboração dos trabalhadores, dos empregadores e da sociedade de uma forma geral, do governo e tudo mais, né? Que forma um grande fundo para atender assistência, previdência e saúde. Isso é Seguridade Social, esses 3 tripés. Esse sistema de Seguridade Social, ele está sob risco. Por que eu digo isso? Porque se a reforma da Previdência passar do jeito que o governo quer, esse sistema de Seguridade Social ele acaba. Ele acaba. E o governo pretende implementar o regime de capitalização. Né? O que é isso, Fábio? A capitalização, como o nome já diz, você forma um capital para o seu futuro. Então o trabalhador não terá mais o desconto em folha, daquele jeito como é hoje obrigatório. Ele vai ter uma conta num banco ou numa instituição financeira, onde ele vai colocar lá todo mês um percentual, que pode ser sobre a folha de pagamento dele, ou um valor que ele escolher. E é opcional ainda? Ou não? É obrigatório daí. Obrigatório fazer. É obrigatório, ele vai ser obrigatório fazer. E ele vai então capitalizando. Quando ele chegar na idade de 62 anos, mulher, e 65 anos, homem, ele saca, ou ele vai receber em parcelas, esses valores que ele capitalizou. Terminando esses valores que ele utilizou, termina também a aposentadoria dele. Né? Então veja bem, Beto, atualmente, o regime sendo solidário com desconto em folha, nós temos uma média de contribuição entre homens e mulheres de 16, 17 anos. É difícil pessoas, na média, que consigam contribuir a mais que isso. Imagine se você capitalizar 16, 17 anos, os valores que você vai capitalizar, porque você vai capitalizar aquele valor pequeno. E aquele valor é que vai receber uma correção para o futuro a pessoa poder sacar. Imagine se você vai conseguir capitalizar em 15, 16, 17 anos os valores necessários para você depois ter uma velhice digna. Né? Levando em conta que a expectativa de vida tem crescido, graças a Deus. Né? Então, esse regime de capitalização, ele destrói esse sistema de seguridade onde todos contribuem para todos, né? Que é um regime, Beto, que não é deficitário, é um regime superavitário. Facilmente se encontra informação a esse respeito, de que até 2015 sempre sobrou muito dinheiro no regime da Seguridade Social. Dava de pagar as aposentadorias, utilizar o valor para assistência e para a saúde, sobrava ainda. Até 2015, e sobrava bilhões, não sobrava milhões, sobrava bilhões, não é? E tanto sobrava que o governo, ainda no tempo lá dos anos 90, no tempo do Itamar Franco, foi criado um mecanismo chamado DRU. O que é DRU? É a desvinculação das receitas da União. Pela DRU, o governo vai lá na conta da Seguridade e retirava 20%, agora retira 30%, para pegar esse dinheiro para usar no que quer. Então, se a Seguridade Social fosse deficitária, como que o próprio governo vai lá e tira dinheiro para usar? Entendeu? É porque ela é superavitária. Sim. Certo? Isso não quer dizer, Beto, que a Previdência não precisa de ajuste. Pode precisar de um ajuste cá, outro ajuste lá. Né? Mas o que eles estão fazendo é alterar regras para tornar a Previdência menos acessível para as pessoas, para que as pessoas olhem a Previdência com um olhar de que a Previdência está quebrada de fato, quando ela não está, correto? E para as pessoas comecem a migrar, então, para os regimes de capitalização. Seja esse regime obrigatório, que o governo está querendo criar, seja para as aposentadorias privadas que os bancos vendem. Então, eu tenho muita tranquilidade em dizer, e eu digo isso porque estudo muito o assunto, né, que o problema das contas públicas do Brasil não é a Seguridade Social e não é a Previdência Social. Não é.
Nem mesmo a Previdência Pública. A Previdência Pública tem jeito, basta fazer alguns ajustes e alguns já foram feitos durante os anos. Tá? O grande problema do Brasil hoje é a dívida pública brasileira. Aí sim, tá? Que é essa dívida que consome 40% de todos os impostos federais que nós pagamos, 40% vai para bancos, instituições financeiras, fundo de pensão e investidores. E como é que, o que é essa dívida? Como é que é essa dívida? Eu vou explicar, Beto, assim. O tributo brasileiro hoje, a maioria dele incide sobre o consumo. Certo? Por isso que quando você vai no mercado, quando você compra um carro, 40% é imposto. Certo? Quem que paga mais num sistema assim? Quem é pobre. Vou explicar por quê. O cidadão que ganha R$ 1.500, ele gasta todo o valor dele com alimentação, uma roupinha, alguma coisa assim, tudo que ele gastou, 40% é imposto. O cidadão que ganha 20 mil, ele vai gastar 5 com isso e vai capitalizar 15. Vai investir em imóveis e outras coisas, vai guardar o dinheiro. Proporcionalmente, quem que pagou mais imposto? Aquele que ganha menos ou que ganha mais? O que ganha menos. Porque aquele que ganha mais consegue separar um dinheiro e capitalizar e aplicar em outras coisas. Porque ganhou mais e o Porque custo... ganhou mais. E o custo para se alimentar é o mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Ele até pode gastar um pouco mais, mas ele gasta aproximadamente do que aquele que ganhou 1.500, ele gasta o próximo. Ou seja, o básico, o pobre e o rico vão gastar a mesma coisa. O básico mais ou menos. A diferença é que o rico... consegue capitalizar, consegue guardar. Guardar e multiplicar. E multiplicar. Né? Então, quando o imposto é pelo consumo, quem ganha menos sempre paga mais. Certo? E o que acontece? Então, o Estado ele arrecada praticamente sobre o consumo. Quando o Estado arrecada só sobre o consumo, ele arrecada mal e pouco. Então, ele, para movimentar toda a máquina estatal, ele precisa de dinheiro emprestado. Porque aquilo que ele arrecada, como ele arrecada só de quem é pobre, ainda mais em momento de desemprego, se arrecada cada vez menos. Ele precisa ir no mercado financeiro e pegar dinheiro emprestado. Tanto é que os deputados do governo, agora recentemente, do PSL, se não me engano é a Joyce, a relatora, está pedindo uma suplementação de crédito de 248 bi. Agora, da onde que vem esse dinheiro? Do sistema financeiro. E por que precisa disso? Porque arrecada mal, só arrecada do consumo. Então ele precisa ir lá buscar dinheiro para o governo poder pagar suas contas. Quando ele vai lá e busca dinheiro, Beto, ele tem que pagar juro. E aumenta a dívida. Claro, ele tem que pagar juro. Então ele paga no mínimo a Selic, que está em 6,25 alguma coisa ao ano. Então a dívida pública é exatamente isso. É a necessidade que o Estado tem de pegar dinheiro no sistema financeiro para poder dar conta. Certo? Agora, e o que gera essa dívida pública é a Previdência? Não. Não é, porque a Previdência é uma receita carimbada. O que é usado, o que é arrecadado para a Previdência, é usado com a Previdência ou com a Seguridade Social. O que gera essa dívida pública é justamente o fato de que nós precisamos de uma reforma tributária onde a gente tribute também os ricos. Não só o consumo, não só o pobre. Porque do jeito que o governo arrecada muito mal e precisa buscar dinheiro no mercado financeiro. Ok? E a dívida pública só vai aumentando, está em 5 trilhões, porque arrecada mal. Mas é a Previdência que faz isso? Não, a Previdência é superavitária. Se pegar o que é gasto com Previdência ou com a Seguridade, o que é arrecadado, você tem superávit. Tinha até 2015. Aí 2016, 2017, me parece que ficou no limite ou teve um pouco de déficit. Por quê? Por causa do desemprego. Porque com desemprego, a Previdência também arrecada menos. Porque os trabalhadores trabalhando e consumindo geram dinheiro para a Previdência. Correto? Então a saída não é você mexer na Previdência, você capitalizar. Não. A Previdência é 24% do orçamento. A saída é a gente ver como é que fizemos para arrecadar mais, para amortizar ou quitar essa dívida pública para nós depender cada vez menos do mercado financeiro. Porque para o mercado financeiro é uma beleza. Você pega 240 bi, paga 6% ao ano, dinheiro garantido, porque o governo é obrigado a pagar. Não é verdade? É verdade. Então, para o mercado financeiro, é uma maravilha. E aí, Beto, o que estranha, e a gente consegue entender, é que se você chegar hoje no atual Congresso e dizer, não, nós temos que fazer uma reforma tributária para nós tributar mais o capital.
tributar mais as retiradas de lucro das grandes empresas, é tributar as debêntures, tributar os dividendos, que são aqueles valores que as pessoas, que os acionistas ganham quando compram ações e as ações são valorizadas, tributar o jatinho, tributar o iate, entendeu? Não. O Congresso não aceita aumento de imposto. Não estamos aqui nem falando em comerciantes das periferias do Brasil. Não, estamos falando da... Que esse muitas vezes acha que é rico e vive defendendo o grande capital. Isso é uma maior loucura. Tem gente que é trabalhador, daqui a pouco monta uma bodeguinha e acha que é rico. E sai defendendo. Gente, isso é um absurdo. Nós estamos falando daquele cara que tem 500 mil, que aplica lá na ciranda financeira, ganha mais 100 e sobre esses 100 não paga um centavo. Tá? Ou aplica 1 milhão ou 2. Estamos falando desses, sabe? Que não pagam nada. Quando o trabalhador que ganha 1.500 paga 40% de imposto porque incide sobre o consumo. Interessante que eles não deixam aprovar isso. Uma reforma tributária mais solidária, que tribute mais o capital, que tribute mais os rentistas. Eles não deixam, por quê? Não querem nem conversar, né? Nem conversar. Por quê? Porque eles ganham dinheiro emprestando dinheiro para o governo, que eles querem que o governo arrecade mal, para eles poderem emprestar dinheiro para o governo, para eles poderem ganhar dinheiro. Né? E aí nós temos uma classe de deputados, o pessoal do Centrão, caminha por ali e tal, né, que defende esses caras, entende? Não deixa, não. Reforma. O Maia falou, reforma para aumentar imposto? De jeito nenhum. Né? Mas não é um imposto para o pobre, não é um imposto sobre o consumo. Pelo contrário, Bebeto, nós temos que desonerar o consumo. Por que o carro é tão caro no Brasil? Porque quase metade é imposto. Nós temos que desonerar o consumo e tributar mais o capital. Aí nós vamos depender menos do sistema financeiro para girar. Nós vamos ter que pegar menos dinheiro emprestado para girar. Essa é a saída. A reforma da Previdência pode ser feito um ajuste cá, um ajuste lá. Mas o que eles querem fazer é entregar pela capitalização a nossa previdência também para o sistema financeiro. Porque quem que vai controlar a capitalização? Não será o governo. Sim. Certo? Capitalização é capital, é privado. Vai sair da esfera do patrimônio público para passar para o capital privado também administrar a previdência. Eles não se contentam com os juros da dívida pública que eles ganham, eles querem mais. Então eles querem também a previdência. Né? Então a capitalização é isso, Beto, é você transferir para... Que coisa louca, né? Doido, é muito doido. É você transferir para os bancos e para as instituições financeiras a nossa previdência para eles administrar. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para você que está em casa. Se você vai sempre no banco, né? Qual foi o dia que você saiu feliz do banco? Que o banco disse o seguinte, olha, ô fulano, hoje eu quero te beneficiar. Hoje eu tenho uma graninha aqui extra para te receber, a não ser aquela que foi do Fundo de Garantia, que você trabalhou há muito tempo atrás. Você acha que o banco está passando... Não, isso é fruto seu. Mas qual foi o dia que o banco disse assim, olha, hoje eu quero, você é meu cliente, há tanto tempo eu quero beneficiar. O banco só arranca os seus olhos. Você imagina entregar a sua previdência para o banco? Aí nós temos quebrado, Fábio. Não, eu imagino o seguinte, um trabalhador acidentado vai lá no banco fazer uma perícia para ver se ganha um benefício, tipo um auxílio-doença, por exemplo. Como é que vai ser tratado? Se hoje, sendo público, o tratamento já não é aquele, imagina tu passar isso para um meio privado, né? Para um banco ou para uma instituição que não seja banco, mas que vai controlar um fundo da Previdência e tudo mais. Então, gente, é isso que está em jogo. É isso que está em jogo e é muito sério isso. Porque a Previdência Social, Beto, ela foi uma construção dos trabalhadores brasileiros. Sabe como que nasceu, Beto? Posso explicar um pouquinho como que nasceu? Fica à vontade. A Previdência Social nasce lá por 1920 com a categoria dos ferroviários no Brasil. Eles se organizam, começam a contribuir para formar um fundo para trazer aposentadoria para os ferroviários. Viram que a ideia era boa. Começaram a transferir, aí outras categorias começaram a ter a sua previdência. Então, ferroviários, depois os metalúrgicos, ceramistas, todas as categorias tinham suas caixinhas, que tinha a contribuição do empregador e a contribuição do trabalhador. Era dividido ali. Isso, era cada categoria profissional tinha a sua. Nos anos 60, Beto, ocorre a união disso. Inclusive a união da legislação, se consolidou a legislação da Previdência Social. E é criado o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, nos anos 60. Unificou toda a previdência dos trabalhadores numa só. E anos mais tarde, com a Constituição de 88, se cria a Seguridade Social, que engloba previdência, assistência e saúde. Então, veja, toda essa construção de mais de século, né,
dos trabalhadores brasileiros, quando eu falo trabalhadores, não é só o trabalhador de carteira assinada, é do empresário também. Que é trabalhador claro, também, né? do contribuinte individual, do profissional liberal, do advogado, do médico, do engenheiro, do dentista, do empresário, do trabalhador, daquele que tira o nosso lixo, ou daquele que é engenheiro, mas que é trabalhador também, ou aquele que é advogado ou médico, mas é registrado, é fichado, enfim, de todos os trabalhadores, uma construção de mais de século, que pode estar indo por água abaixo agora, Beto, com a capitalização, com a nova previdência que eles estão anunciando. Tudo isso pode estar indo por água abaixo e nós vamos depender do sistema financeiro para se aposentar. De 30 países que adotaram esse sistema, 18 já voltaram atrás. Voltaram atrás. Tivemos um exemplo aqui do Chile, que fez isso com a ditadura do Pinochet, em 81. Agora, em 2006, agora não, há 10 anos, 12 anos atrás, já começou a voltar atrás, a criar um fundo público. Novamente, porque uma ideia que não deu certo. Aposentadorias baixíssimas, algumas sem nenhuma garantia, porque são bancos privados. E se o banco quebra? E se o banco quebra? Como aconteceu no Brasil aqui nos anos 90? Como é que fica? Não está definido na reforma da Previdência o que vai acontecer. Ela só autoriza a capitalização. Aí depois serão aprovadas as regras. Então, existe muita dúvida a respeito disso. A reforma da Previdência ela autoriza, mas ela não explica como é que vai ser. Mas agora a capitalização, nós sabemos como que ela é, pelas experiências dos outros países e pela experiência de como que a capitalização é vendida pelos bancos hoje. E é assim, né? Olha, você, se quiser fazer alguma pergunta, gente, façam agora. Pode fazer pergunta, qualquer dúvida aí, pergunte pro Fábio, que o Fábio vai responder na medida do possível. Se você tem alguma dúvida, enfim. Claro, estamos todos cheios de dúvida, inclusive eu não canso de trazer esse camarada aqui, cada vez que ele vem, eu aprendo muito mais, porque é muito difícil. Deixa eu contar uma situação aí para você. Eu estive aqui na praça, na minha cidade, tinha um grupo de amigos ali, de pessoas, alguns meus amigos, outros nem tanto, mas eu estava por ali, como eu estava dando uma caminhada, resolvi parar e fazer um bate-papo com esse pessoal. Aí tinha uns ali dizendo assim, bom, nós temos que fazer a reforma da Previdência porque o Brasil está quebrando. Aí o outro assim, pois é, temos que fazer a reforma da Previdência. E o outro lá, pois é, se não fazer essa reforma da Previdência, o Brasil vai de água abaixo. E eu perguntei, disse assim, mas tudo bem. E o que é a reforma da Previdência? O que é que você entende? Não, porque nós temos que fazer a reforma da... Não, mas o que é a reforma da Previdência? É porque a reforma da Previdência tem que ser feita. Eu disse, não, tudo bem, vocês estão me repetindo isso já faz alguns minutos, mas o que é essa reforma da Previdência? Ninguém soube dizer o que era a reforma da Previdência e estavam defendendo uma coisa que não sabiam. Vocês entenderam qual é a lógica de tudo isso? É que nós estamos defendendo a Globo, ou o jornal Globo hoje, ele noticia isso, a Rede Globo noticia isso hoje, que a maioria das pessoas quer a reforma da Previdência. Quer a reforma. Né? No entanto, na hora que pergunta se quer esse tipo de reforma aí, apenas 51% diz que não. Mas encostando também as pessoas que querem do jeito que está aí. A pessoa, 35% da população tem certeza absoluta que isso é coisa boa. Já pensou? Você já pensou a loucura que está acontecendo nesse país? Por quê? Falta de informação. Nós precisamos informar. Falar nisso, doutor Fábio, o YouTube lá, cheio de informação aí, o seu canal aí que está bombando aí na internet, qual é o... Mas não vão agora, tá? É depois, tá? Tem um canal no YouTube com o meu nome, né? Fábio Colonete, onde eu coloco lá alguns vídeos, né? Alguns vídeos explicando. Tudo isso que eu falei aqui, tem alguns vídeos explicando lá, né? Com mais detalhes. E explicando também qual é as propostas para aposentadoria, da reforma da Previdência, né? Quais são as propostas com relação ao cálculo do benefício. E a gente pode falar um pouquinho também aqui, né? A gente pode falar, né? Tem alguém aí, Ralê? Alguma pergunta? Janete Bittencourt, muito obrigado. Mislane Rabelo. Terezinha Bataglin. Adriana Mello. Jadna Porto Feliciano. Fabiana de Freitas, Rosângela Samuel Serafim. Vamos lá, quem está mais ali, para a gente não esquecer de ninguém. Éder Carnavan. Carnavan.
Caravan. Pois é, o Éder. Lá de São Paulo, um abraço, Éder. Stephanie Soares. José Luiz Laurindo. A todos vocês, muito obrigado aí pela sintonia conosco. Fábio, nessa loucura toda, a gente está vendo uma população meia confusa, mesmo já percebendo, começando a descobrir que caiu numa armadilha, mas ela ainda está muito confusa, né? É normal numa situação dessa? Assim, Beto, é normal porque de fato não é simples entender, né? O que está acontecendo, né? Para as pessoas leigas, a mídia o tempo todo noticiando que se o Brasil está quebrado, que tem que aprovar reforma, senão quebra tudo, e que foi feita uma gastança, que não sei o quê, e a conta chegou, e agora nós temos que aprovar, senão a gente não vai ter condição de gerar emprego. Imagina, né? Assustando as pessoas. Quando a gente vê que não é bem assim. Né? Eu expliquei agora sobre a reforma trabalhista, que também foi mais ou menos nesse ritmo. Não é? Tem que aprovar, que se não aprovar, não vai ter condição de crescer, de gerar emprego. A gente vê que não é assim. Né? É assim. A reforma da Previdência, do ponto de vista econômico, ela pode ser um desastre também. Porque, veja bem, em 10 anos você vai tirar 1 trilhão. Você vai economizar 1 trilhão em 10 anos. Tá, mas o que se faz com esse trilhão? Né? Não está explicado. Né? E assim, para a economia é bom você economizar 1 trilhão? É 1 trilhão a menos que vai gerar economia. E o que faz a economia aquecer? É dinheiro circulando. Se você só economiza, se você tem propostas só de ajustar, de economizar, para quê? Para sobrar mais para pagar a dívida pública? Para quem vai a dívida pública? Vai para o povo? Não. Vai para meia dúzia. Beto, você sabia que 5 bilionários, 5 detêm 50% da riqueza brasileira? Meu Deus. 5. Apenas 5. Apenas 5. Sobra a outra metade para nós tudo. Entendeu? E dentro dessa outra metade tem as faixas, né, de renda. Então veja, é um país com uma dimensão de desigualdade muito forte, muito grande. E você aplicar numa situação de desigualdade dessa apenas política de economizar, de ajuste, você só retira o dinheiro, retira, você sangra a população. O que a Previdência está precisando é o seguinte: o que nós podemos fazer para atender mais as pessoas que estão com dificuldade? Não retirar direitos. Porque se você retira mais direitos, só vai acrescentar mais desigualdade e, por consequência lógica, mais desemprego. Vê só, o pequeno comerciante, que é a maioria nesse Brasil, que a maioria, sem dúvida nenhuma, a maioria é esmagadora, e tem muito comerciante aqui agora, eles fazem uma festa quando chega no final do mês, quando as pessoas estavam trabalhando, receberam o dinheirinho e foram lá pagar a conta, porque ele vendeu a prazo, né? Só que esse dinheiro não está mais chegando. Então não é difícil de perceber que não está chegando, porque o trabalhador está ficando sem emprego, está ficando sem direitos, o dinheiro está circulando para outro caminho, e o pequeno, que são os trabalhadores, que se lascam de uma vez por todas, o pequeno o comerciante, o pequeno produtor, enfim, está se lascando e vai se lascar ainda mais. Né? O médio também vai se lascar, né? Veja bem, Beto, quase 80% do emprego gerado no Brasil são de pequenas e médias empresas. Viu só? Né? Então, o que está sendo feito para esse pessoal que gera emprego? O que está sendo feito? Qual é o incentivo que essas pessoas têm? Né? Um só, por exemplo, que a gente pudesse citar aqui, né? Um só. Por exemplo, qual é o preço do dinheiro para essas pessoas poderem investir no seu estabelecimento para poder gerar emprego? Se ele pega um empréstimo, que ele paga de juro é mais caro do que o lucro que ele tem. Sim, ele está lascado se ele pegar empréstimo. Se ele pegar empréstimo, né? Então, o que está sendo feito? Então, no momento de crise, o Estado, eu sempre digo isso, tem que ser o motor de arranque da economia. Ele não pode ficar só enxugando. Ele precisa fazer um movimento anticíclico. Tem crise, eu tenho que fazer o contrário. Eu não posso gerar mais crise. Eu tenho que incentivar a economia de algum jeito. Eu preciso fazer isso. Entende?
E o que nós estamos verificando é que a única proposta que o atual governo tem é a reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência vai enxugar mais a economia, vai retirar dinheiro de circulação, vai gerar emprego? Não vai. Então, quando eles dizem que a reforma da Previdência tem que ser feita para que tenha crescimento econômico, é uma mentira. Não tem relação nenhuma direta. Claro que ajustar as contas é importante, mas você precisa sair dali e gerar alguma coisa para o teu povo. Eu digo sempre o seguinte, o governo, ele tem que ser que nem um representante comercial. Ele tem que botar gasolina e sair para vender. Se ele só economizar, não adianta ficar parado em casa. Então o governo tem que ter proposta. Tem que ter um programa para acelerar o crescimento, tem que ter um programa de infraestrutura, tem que ter um programa de saneamento bom, de habitação. Ele tem que estar fazendo o tempo todo isso, incentivando a economia. Se ele não faz isso, ele congela e só fica enxugando, leva ao que nós estamos hoje, com 13 milhões de desempregados. E com quase 30 de subocupados. Né? Em 2014, nós tínhamos nem 5% de desempregados. Olha só, em pouco tempo. Por quê? Mais que dobrou, né? Mais que dobrou. Então, por quê? Porque foram colocadas para a população, principalmente depois da PEC 95, eu peço que o telespectador pesquise o que é a PEC 95, que foi aprovada. Ela congelou o Estado. Ela não permite que o Estado invista para gerar empregos. Ela não permite, ela congela. E aí, deixa apenas para a iniciativa privada fazer esse trabalho, ela não consegue fazer. Ela não consegue atender a todo mundo, porque o Estado está congelado. Entende? E agora estão vendendo a reforma da Previdência como a solução. Não é solução. Não é solução, não vai conseguir. E as pessoas vão se frustrar, porque vão ver que não vai dar resultado. Entendeu? Não, já tá sendo mostrado isso, né? Cada dia que passa a gente percebe que a gente está cada vez mais numa arapuca, né? A coisa não flui, a coisa não vai para frente, não vai. E, gente, só falar uma coisa para você. Errar, todo mundo erra, nós erramos, e não há nenhum pecado em errar, porque nós vivemos num mundo de armadilhas mesmo, principalmente armadilhas por aqueles mais espertos. Hoje, por exemplo, ainda usam, né, Fábio? Ainda usam uma coisa muito importante, que é a mídia. A mídia, que você vê em Rede Globo, Rede Record, o SBT, e aí vai os outros sistemas nanicos defendendo a reforma da Previdência. Mas eu digo uma coisa para você. Quem é que patrocina essa gente? Você acha que se de repente uma empresa vir aqui patrocinar a TVR Sul, eu não vou estar defendendo eles? Você acha que eu não vou estar defendendo? Né? Eu não tenho nenhum empresário grande aí e nem vou me envolver nessa armadilha, mas esses pequenos que vêm aqui, que não me cobram nenhum compromisso político maior, a não ser em dar resultado para ele na venda do produto, eu faço bem para ele, mas se eu me comprometesse com um cara desse grande, eu ia ter que fazer isso. Né? E eu estou na mídia, e você também. Vê bem o que esse meio de comunicação o dia todo, nesse pipipi para você. É só ver a quantidade de propaganda de banco que tem na mídia, né? De banco que tem na mídia. Então você já sabe de que lado eles estão. Então tem que tomar tem que fazer essa observação. Tem que buscar informação, né? Informação. E outra coisa, vai começar, Fábio, tu vai continuar já? Vai começar, os caras das malas novamente já estão circulando, porque o dinheiro seu está indo para as malas daqueles que estão lá das famílias tradicionais que estão no poder. Então o que as pessoas têm que buscar nesse momento é se informar, né? A reforma da Previdência, ela só piora a vida do povo. Só piora. Por exemplo, a fórmula de cálculo do benefício, de um benefício de uma aposentadoria, ela vai ser muito pior. Para você poder, por exemplo, receber 100% não do último salário, mas da média das suas contribuições, 100% dessa média, 40 anos trabalhando. Por quê? Até 20 anos você tem direito a 60%. Então quem contribuiu por 20 anos vai ter direito a 60% da média. Para chegar no 100, a partir dos 20 anos, cada ano contribuído soma 2 pontos. Então mais 20 contribuindo vai dar 40. 60 com 40, 100.
para dar o 100%. Né? Então, você já imaginou uma coisa dessa? Você tem que trabalhar 40 anos para ter direito a 100% da média. Né? Uma outra coisa, o BPC, aquele benefício para idosos e deficientes, né? Eles estão querendo pagar, a partir dos 60 anos, R$400. Quando hoje, a partir dos 65, você tem direito a um salário mínimo. Salário mínimo, que certo? já é uma miséria desgraçada. Né? Exato. Aí eles falam assim, poxa, mas agora vai ter direito a R$400 com 60 anos. Agora calcula, R$400 com 60 anos, calcula, até você chegar em 70 anos, quanto é que vai ser pago para você, e calcule um salário mínimo dos 65 aos 70 anos. É muito, você vai ganhar muito mais se você receber o BPC a partir dos 65 anos, porque dá 10 mil a mais. Então eles pagam 400 a partir dos 60 anos, mas se somar até os 70, dá menos do que você pagar a partir dos 65 anos, o salário mínimo, né? Então eles fazem essas jogadas para as pessoas, e as pessoas acabam, nossa, mas agora eu vou ter a partir dos 60. E sabe quem recebe BPC? São deficientes e idosos que não tiveram contribuição para a Previdência e que não tem ninguém na família que possa sustentar essas pessoas. Né? São pessoas que vivem na miserabilidade social. E você está reduzindo para R$400 isso. Né? Então não tem nada na reforma da Previdência. Os professores vão ter que trabalhar até os 60 anos em sala de aula para poder se aposentar. Com 30 anos de contribuição. Né? Tanto homem quanto mulher. Eles passaram para 30 anos e 60 de idade. Né? Hoje, no regime privado, no INSS, é 25 anos a mulher de contribuição e 30 o homem. Né? Eles passaram a mulher para 30 também e limitaram a idade para 60. Né? Então, não tem nada. Não tem nada. Aposentadoria por idade, a mulher, ao invés de se aposentar com 62 anos e 15 de contribuição, vai ter que ter. Aliás, hoje a mulher se aposenta com 60 anos e 15 de contribuição. Ela vai ter que ter 62 e 20 de contribuição. Aumentaram mais 5 a carência. E o homem se aposenta com 65 e também com 20 de contribuição. E esse 20 de contribuição vai te dar direito a 60% da média. Para você pegar a integral, vai ter que contribuir mais 20. Poxa, então como é que o pobre pode defender um troço desse, cara? É isso que não dá para entender. Como é que as pessoas pobres, quando eu digo é o seguinte, é nós tudo aí que trabalhamos hoje para pagar o que comemos ontem. Como é que as pessoas podem estar defendendo isso? Por falta de informação. Entendeu? Por falta de informação. Então o que eu apelo para as pessoas é que se informem. Não defendam, sabe? Pressionem os deputados federais pelas redes sociais. Né? Lá em Criciúma, o Daniel Freitas já se posicionou a favor da reforma da Previdência. O outro é o Guide, está em cima do muro, e a Giovânia já se declarou contra. Então as pessoas têm que, nas redes sociais, exigir que eles se manifestem a respeito disso. Né? E coloquem para a população por que vão votar na reforma. E quando eles falarem que é para sanear as contas públicas, você sabe que é mentira. Porque o problema brasileiro não é a Previdência. Ela é superavitária. Teve a CPI no Congresso ano passado que detectou isso. O nosso problema chama-se dívida pública. A reforma necessária é a reforma tributária. Para parar de tributar só o consumo e tributar o capital. Tributar os ricos desse país. O Brasil é um paraíso fiscal para rico. Beto, o cidadão consegue adquirir 15 imóveis. Ele faz uma administradora de imóveis, ele se livra de um monte de imposto, inclusive dos impostos de transferência, sabe? Então, o Brasil é um paraíso fiscal para quem acumula capital. Não que acumular capital é errado, maravilha, ótimo. Todos nós gostamos de dinheiro. Eu também gosto. Todo mundo gosta. De ganhar dinheiro, de comprar minhas coisas, também gosto. Agora, não quer dizer que eu tenha que pagar menos imposto porque eu sou rico. Eu tenho que pagar mais. O pobre tem que pagar. O pobre e a classe média não aguento mais. Porque incide sobre o pobre e sobre a classe média. E a classe média está diminuindo por conta do desemprego. E a população pobre está aumentando por conta também do desemprego. O carro andando na frente dos bois, às vezes do rico pagar tributo, quem está pagando é o pobre e o rico está... Quem tem mais não paga, né? Exato. E os 1% mais ricos manipulam pelas mídias pessoas. A ponto dos pobres defenderem os ricos. Poxa vida, né? É isso que é estranho, cara. Por quê? Porque falta informação. Falta informação.
Gente, chega a ser engraçado. Sabe? E as pessoas defendem isso porque só falta informação. Entende? A falta de consciência de classe, a falta de consciência, peraí, deixa eu estudar melhor esse negócio aqui. Não é? Por que eu vou estar defendendo uma coisa que eu não tenho conhecimento? Primeiro se informar. E a rede social daí com tanta informação, né, Fábio? Por exemplo, Beto, o servidor público, né, está sendo massacrado, dizendo que é cheio de privilégio, que não sei. Peraí, gente. Existem algumas castas de servidores, né, que de fato recebem, não quando aposentados, mas recebem do Estado uma remuneração absurda. Existem. Mas é uma minoria. A maioria do servidor, por exemplo, os servidores de Minas Gerais, eu sei disso porque um servidor veio falar comigo no meu canal do YouTube e falou, olha, Fábio, aqui em Minas Gerais, a média de remuneração do servidor são R$3.000. R$3.000. E digo mais, até 2003... Quem se aposentou até 2003 no serviço público recebia, de fato, como aposentadoria, a última remuneração. Em 2003 foi feita uma alteração que eles passaram a se aposentar pela média também, mas sem estar limitado ao teto. Então, um servidor que recebesse 8, 10, 12 mil, fazia uma média, ele poderia receber mais que o teto da Previdência. Em 2012, isso mudou. 2012 já. Não é a reforma da Previdência que está mudando. Não está mudando nada. Em 2012, a Dilma mandou para o Congresso um projeto de lei que fixou o teto da Previdência nossa também para os servidores. Então, o servidor que ingressou no regime depois de 2012, ele já se aposenta pelo teto da Previdência Social, do RGPS, do nosso INSS, para ficar mais claro para as pessoas. Então, isso já foi alterado. A reforma da Previdência não mexe em nada disso. E estão dizendo que ela vai acabar com os privilégios. Que privilégio, meu Deus do céu? Entende que ela acaba? Porque a legislação já acabou com isso. Já foram feitas as reformas que tinham que ser feitas lá atrás. Claro que quem se aposentou antes de 2003, por exemplo, vai se aposentar pelo último salário. Se aposentou e tem o direito adquirido. Mas foi corrigido. Não é a reforma que vai corrigir. A reforma não corrige nada disso aí. Pelo contrário, 84% desse 1 trilhão que vai ser economizado é em cima dos benefícios de até R$2.000. E as pessoas ainda não perguntaram para que é esse 1 trilhão. Eu não tenho visto ninguém perguntar para que vai servir esse 1 trilhão. Tem que arrecadar 1 trilhão. Para quê? Para onde vai? O que vão fazer com 1 trilhão? Pelo fluxo natural, 40% do orçamento da União é dívida pública. Juro e amortização da dívida pública. Não é a dívida. Tá? A dívida é o principal, é 5 trilhão. Então esse 1 trilhão, se for economizado, pelo fluxo natural, vai para os bancos e para os investidores. E não para a população. E não para a população. Né? Pelo fluxo natural. Pois bem, estamos conversando com o Fábio Colonetti, que é advogado trabalhista e previdenciário. Está aqui conosco, ao vivo com você. Tem pergunta aí, Harry? Vamos lá? Boa noite, Harry. Boa noite, Flávio. Consegui arrumar aqui o microfone. Boa noite, Beto. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite. A Janete está falando, Janete Bittencourt, né? Ela está falando, acho que a população terá que reagir, procurar informações e sair nas ruas para pressionar o governo. Fábio. É isso aí. É uma forma. E buscar informação, né? Não defender aquilo que não conhece. O que eu tenho visto é isso. Aí as pessoas assim, mas não sei o que, corrupção. Gente, é outra coisa. Corrupção, eu fui criado pela minha mãe e pelo meu pai, se eu pegasse uma agulha que não era minha, era errado. Então, tem corrupção? Beleza. Tem que investigar, tem que punir, ok. Mas isso é uma outra história. O que nós estamos averiguando agora, estamos prestes a ser aprovado, é o fim da Seguridade Social. Uma das poucas coisas que os trabalhadores, junto com os empresários do Brasil, construíram de positivo. E tudo isso pode estar indo água abaixo se passar essa dita capitalização, que a gente nem sabe como é que vai ser. Nem sabe, porque eles não adiantam, né? Eles não adiantam como é que vai ser. A reforma autoriza a capitalização, mas aí vai ser uma lei complementar que vai explicar como é que é. Ô, gente, olha o risco. Né? E assim, né? Aquilo que eu estava falando, errar a gente erra. Muita gente votou no governo que está aí pensando em melhorar, não votaram por mal, não. Defenderam com unhas e dentes porque acreditavam que o governo ia favorecer. Então não está favorecendo. Então não é feio, não é nada não há problema algum em voltar atrás e dizer, não, me explica.
Eu quero saber e eu não quero isso aí. Não foi para isso que nós votamos em vocês. Então é simples fazer isso. E lutar contra o que está acontecendo. Porque, né, Fábio, vê só. Para destruir, um grupo vai se beneficiar e vão passar poderes para os bancos, que em 4 anos eles conseguem fazer isso. Então só nos primeiros 6 meses a desgraça, né? 4 meses a desgraça já está feita. Imagina 4 anos. Em 4 anos, eles desmontam o Estado brasileiro. E depois, para reconstruir isso, demora 40 anos, né? Muito tempo, né, Beto? E ainda com relação às pessoas, né? A eleição passou, gente. A eleição passou, sabe? chega. E ficar discutindo política como se fosse um fla-flu, não tem sentido. As pessoas têm que buscar conteúdo, se informar. Sabe? Buscar conteúdo e se informar. Então, por exemplo, o que é importante para as contas públicas? Uma reforma que você vai arrecadar mais ou uma reforma que você vai pagar menos? Certo? A reforma da Previdência é para pagar menos. E quais são os reflexos nesse pagar menos depois? Menos dinheiro circulando, menos oportunidades, não é isso? Então as pessoas precisam se informar. Pode até ser a favor, mas com conteúdo. Com conteúdo. Saber o que está fazendo, né? Ah, mas isso é necessário por causa da corrupção do passado. Gente, não tem nada a ver a corrupção. Foi feita uma CPI no Senado. Não tem nada a ver com isso. No Senado, que até quem foi o presidente foi o Paulo Paim, que estava o Globo noticiando, né? Que a CPI, feita por técnicos, não foi CPI política, verificou que a nossa seguridade é superavitária. Ela arrecada muito mais do que ela paga. Então, será que precisa de reforma? Entende? Não, e fiscalizado por pessoas de diversos partidos, né? A Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, você pode procurar aí, gente. Bota no Google, Auditores Fiscais da Receita Federal. São auditores, pessoas formadas, quadro de carreira da União. Vejam o que eles estão dizendo da reforma da Previdência. Vejam lá. É um engodo. É um engodo, porque eles sabem que o problema, se tem algum problema na Previdência, é a quantidade de refis que o governo dá, a quantidade de renúncia fiscal que o governo dá, a quantidade de empresas grandes, bancos que não pagam a contribuição previdenciária, sabe? Saiu uma notícia aí, que parece que teve o dono de uma loja de artigos aqui de Santa Catarina, muito famosa aí, que ganhou 115 anos de um refis para pagar débitos da Previdência Social com o governo federal. Então, o que atrapalha a Previdência é essa conduta. Entendeu? Você ficar dando isenção, dando refis, parcelando, tem que pagar o que deve. Sabe? Principalmente se são bancos, grandes empresas, multinacionais, tem que pagar. Então, isso atrapalha a Previdência. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ela arrecada mais do que ela paga. Né? E o governo vai lá e tira 30% para ele. Ainda tira, por causa, né, da DRU, que eu expliquei antes. Uhum. Então, se ela é deficitária, como é que o governo vai lá e tira 30%? Me explica. Se não tem dinheiro lá para tirar, como é que vai lá e tira? Entendeu? E vende para o povo que está quebrada. E as pessoas caem nessa, saem defendendo isso, sem se informar. Aí é que a coisa fica louca mesmo, né? E depois é o seguinte, né, Fábio? Estava vendo aí diversas empresas que compraram o nosso petróleo. Gente, o Brasil, ele se torna um dos países mais ricos do planeta depois da descoberta do petróleo que nós temos em solo brasileiro, que é o pré-sal. Agora, olha só, eles fatiaram estão fatiando todo o nosso petróleo e vendendo para os estrangeiros, para os americanos e companhia. Só que esses caras estão vindo aqui para o nosso Brasil ganhando isenção de imposto, não vão pagar nada. Vão levar a nossa riqueza e ainda vão faturar em cima com isenção. Teve um lote lá de Pernambuco, se eu não me engano, que o que eles vão deixar de pagar em 20 anos dá 1 trilhão. Ó, o trilhão do Guedes. O trilhão que o Guedes quer. Uhum. É de isenção. Vende a riqueza, deixa explorar. Ah, mas vão pagar impostos e pagaram para explorar. Ok, beleza. Mas 1 trilhão de isenção de impostos. Que é muito dinheiro. Meu Deus. É o dinheiro da Previdência que vai sacanear o brasileiro todo. E tudo isso acontecendo de 2016 para cá. 2016 para cá, é exatamente. Verdade. Fábio, mas aí as pessoas aí não se deram conta. Além disso, tá, pessoal? Vê só as armadilhas. É tudo cheio de armadilha. Vê só.
o nosso SUS está indo de água abaixo. Né? Sim. Porque daí, se a Seguridade Social começa a ser sucateada... Sim. Falta dinheiro para a saúde. Falta dinheiro para a saúde. E o SUS, daqui a pouco, eles vão estar dizendo que tem que privatizar o SUS. E já começou uma conversa, tá? Então você aí, nós, né, eu também uso, que somos usuários do SUS, podemos botar a nossa barbinha de molho. Se passar a reforma da Previdência, se nós não ir para frente dos nossos deputados... É porque acaba a Seguridade. Acaba a Seguridade, vai acabar esse montante de verba da Seguridade que vai para a saúde, para o SUS, vai acabar também. Entendeu? E aí quem é que vai ter saúde? Quem pode pagar. Quem pode pagar. Quem pode pagar. Ou seja, temos lascado. É por isso que é importante a gente estudar, se aprofundar, né? Porque o objetivo é criar um Estado liberal. O que é o Estado liberal? É um Estado que o próprio Estado é ausente. Aí eu pergunto para você, será que o Brasil, um país grande desse, com profundas desigualdades, será que é o projeto certo para a população brasileira? Não é? Será que é o projeto certo para a população brasileira? Num país onde 5 bilionários detêm 50%? Isso que eu estou falando aqui, vocês podem consultar no site uma entidade chamada Oxfam. A Oxfam é uma entidade que trabalha com estatística, ela se origina na Grã-Bretanha, e vocês sabem, né, que aquela região, eles são muito bons em estatística, ela se origina lá, e ela começa a espalhar pelo mundo e faz um trabalho de estatística social e econômica com muito critério, e sendo muito elogiado por diversos organismos. Eles têm esse trabalho, e lá você vai ter a dimensão do que é a desigualdade no Brasil. Então o Brasil é um país que precisa do Estado. Precisa do Estado. Nós precisamos de seguridade social, precisamos de previdência, precisamos que o governo seja um motor de arranque da nossa economia. Se você deixar só para o privado fazer, como é a ideia deles, vai ter uma parcela de pessoas que não vão ter acesso a condições mínimas de dignidade, que é o que já está acontecendo. Pois bem, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, já estamos quase no final do nosso programa. Só quero lembrar você que para você já abriu, olha, as carteirinhas dos planos aí de social da Sermoflu já estão sendo confeccionados. Inclusive, eu já passei lá. Você que é sócio da Sermoflu, aqui de Morro da Fumaça, da região, você vai até a sede da Sermoflu, que fica no centro de Morro da Fumaça, na rua Paulino Bife, próximo ao ginásio de esporte, e você vai ali e faz a sua carteirinha. A sua carteira, onde diversos benefícios você vai ter com esse novo plano para ajudar nesse momento tão difícil da sociedade. A Sermoflu está aí com esse projeto fantástico que vai ajudar. Você vai ter descontos em consultórios médicos, odontológicos, supermercados, enfim, diversos benefícios você vai ter para dar uma aliviada aí nas suas contas, não é verdade? Então tá bom, vai até lá, se informe direitinho na sede da Sermoflu e aqui na sede da Sermoflu no centro da cidade, e faça a sua carteirinha para você ter os benefícios, e aí também a sua família toda também vai ser beneficiada. Eu quero também lembrar você, Fábio, chegando o Dia das Mães, os presentes tão caros que estão, né? Eu quero recomendar você aí, vai lá no Cantinho das Flores. São belas flores, são rosas, hastem de flores, são ramalhetes de flores, begônia. Falar nisso, nesta sexta-feira estaremos sorteando uma begônia, belíssima begônia aqui na TV Sul. Vai estar aqui a proprietária da loja, onde a gente vai estar fazendo esse sorteio, inclusive com música ao vivo e tudo mais. Show, né? Pro Dia das Mães aí é nota 10. Então, você está convidado, vai até ao Cantinho das Flores, fica bem em frente ao Posto Souza aqui em Morro da Fumaça, tá certo? E também, só lembrando você que a joalheria e ótica Carlos Joalheiro está, que é a joalheria e ótica, está oferecendo para você uma fantástica promoção com armação de óculos a partir de R$60. O Harley teve lá essa semana lá, já fechou e já vai estar de óculos novo, né? Eu daqui a pouquinho também vou fazer isso, porque o preço está muito bom. Vai lá no Carlos Joalheiro, bem no centro da cidade, próximo ao Colégio Princesa Isabel, tá certo? Então tá certo, Carlos Joalheiro. Fabio, chegando ao final,
aquilo hoje, né? Hoje, porque vamos voltar. Gente, essa discussão não para aí. Nós vamos procurar deixar você sempre bem informado com a vinda do Fábio, com o compartilhamento dos vídeos que o Fábio Colonetti está fazendo para melhorar um pouco aí o seu conhecimento, o meu também, o nosso conhecimento é muito importante. Ora, quando você fica doente, você não vai procurar o Beto Madeira, né, para cuidar da sua doença. Aí você vai no médico, não é verdade? Então, se nesse momento de problemas no país, o problema foi informação, que a gente está sofrendo com a falta de informação, então vamos procurar quem tem informação. E o Fábio Colonetti tem essas informações. Então vamos ver os canais disponíveis onde você pode entrar e buscar as informações, e também através disso vamos trazer muito mais vezes aqui para a gente ir falando para você como é que as coisas estão acontecendo. Fábio, fica à vontade. Então eu agradeço, né, Beto, o convite e peço que as pessoas se informem mais, né? Se informem mais. Não defendam aquilo que a pessoa não tem uma segurança naquilo que ela está fazendo, né? Porque isso só é tipo assim, a barata prestigiando o inseticida. Mais ou menos isso, né? Então que as pessoas possam se aprofundar mais nos temas, que o debate político possa ser um debate de aprofundamento, não seja um fla-flu, não é jogo de futebol, onde eu, pela cor da camisa, eu já carimbo, já julgo e pronto. Não é? É o que nós estamos vendo hoje. Então, é isso. E espero que eu possa colaborar com esse debate, trazendo boas informações, né? E quem quiser acessar lá meu canal no YouTube, tem algumas informações bem interessantes que as pessoas podem estar colhendo lá. Tá? Fábio, é importante também, para finalizar, que as pessoas procurem os seus deputados, porque são eles que vão votar, né? E façam pressão na porta da casa mesmo, né? Na porta da casa, nas redes sociais, né? Fazer pressão mesmo, colocar assim que eles precisam se explicar melhor. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Vamos se explicar melhor. Porque na campanha não declararam o voto à reforma da Previdência. Sim. Pelo contrário, né? Por exemplo, aquele que se disse favorável, o partido dele era contra a reforma da Previdência. Inclusive o presidente Bolsonaro e seus filhos. E os seus filhos. Eram contra a reforma da Previdência do Temer. Mentiu para a população. Exato. Por isso que eu digo que você não tem tanta culpa. Vai ter culpa sim se continuar com essa bobagem de defender quem não merece ser defendido. Porque você foi enganado. E essa reforma é pior que a do Temer. É pior, né? Porque ela coloca a capitalização no meio que o Temer não colocou. A transferência do nosso patrimônio, da Seguridade Social, para as instituições financeiras, bancos e similares. Fábio, foi uma alegria recebê-lo aqui. Grato. Muito bem, assim nós vamos fechando mais um programa Entra na Roda aqui na TV Sul. Na quarta-feira voltamos novamente com mais um debate aqui na TV Sul e estamos aí ampliando. Daqui a pouquinho também pelo YouTube, fazendo uma cadeia de debate aqui da cidade de Morro da Fumaça, com outra cidade também da região, com diversos profissionais para que nós possamos, todos nós, ficar mais informados e poder falar e defender as coisas com razão e não apenas com a emoção ou com a nossa santa ignorância, tá bom? Então tá bom, muito obrigado ao Rally, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até semana que vem.